Amém, glória a Deus, né? Bom dia a todos. Último domingo do mês, no nosso mês de maio. Acreditamos que Deus tem muitas coisas para fazer nesse próximo mês, porque Ele já começou a fazer no mês de maio. E a certeza que nós temos é exatamente isso, que quando o Senhor está no controle, as coisas são feitas de uma maneira espetacular, mesmo que às vezes eu e você não entendamos. Eu tenho visto, gente, que é das coisas mais difíceis, tem pouco, até a Sandra, né? Amém. Tatiana, amém. Das coisas mais difíceis na nossa caminhada com Deus é nós entendermos o tempo de Deus e o agir de Deus. Porque nós criamos expectativas e muitas vezes essas expectativas, elas não é que elas são frustradas para nós. Elas são frustradas no nosso organograma, na nossa agenda. Mas quando a gente recebe, crê, descansa na agenda de Deus, não há como não afirmar que veio na hora certa, no momento certo. E aí nós entendemos de maturidade, né? Maturidade. A figura de hoje é um pai ensinando. Nós vamos falar muito sobre a figura do pai, mas pensando que, como são os 9 primeiros capítulos, né, de Provérbios, essa paternidade se refere a Deus, né, e também a sabedoria se refere a Jesus Cristo, né, como nosso Senhor. A Rosângela já está aí, Alexandre, Conceição, que muita saudade de vocês, viu, Conceição? Um grande abraço para vocês, tá bom? Ontem eu tive a oportunidade de fazer uma live, né, eu não gosto muito de divulgar, mas foi fantástico. Em que sentido? Nós pudemos trabalhar um assunto nessa live que é exatamente essa questão da pandemia, né? Esse momento que nós estamos vivendo, esse momento que a igreja está passando. E o tema da live era exatamente esse, né? Era a pandemia dentro deste contexto, né, de igreja, ou seja, desculpa, a igreja, é que eu estava mexendo aqui, a igreja dentro desse contexto, né, da pandemia. E nós podemos falar muito sobre o que é a igreja, em primeiro lugar. Eu acho que nós precisaríamos entender o que é a igreja, né? E como que isso acontece e como que nós... Eu usei um exemplo, gente, como foi do campo de concentração de Auschwitz, porque a pandemia nos fez estar dentro de um campo de concentração. E depois eu trabalhei também a palavra do Viktor Frankl, junto com Jeremias, né, e Abacuque. Eu terminei de ler essa semana alguns livros, um deles é sobre Abacuque, e ontem mesmo eu terminei, né? Na sexta-feira eu terminei, e ontem eu terminei também um outro, e já comecei mais 3, viu? Nós precisamos criar o hábito de terminar um livro e já pegar outro, senão a nossa biblioteca vai ficar ensacada, ou outros lugares. Mas eu trabalhei muito, e o que me chamou a atenção muito em Abacuque é exatamente esse contexto, né? Eu trabalhei com o Viktor Frankl. Viktor Frankl é um autor, ele é criador da logoterapia, e ele trabalha muito sobre, mais ou menos assim, não é o campo de Auschwitz que você tem que se preocupar, é como que nós estaremos quando nós sairmos do campo de Auschwitz. Então, eu trabalhei muito isso, eu trabalhei alguns valores também à luz da palavra de Deus. A primeira versão que eu escolhi da King James e a João Ferreira Almeida, eu sempre comparo as duas, tá? Provérbios capítulo 4, vamos orar, né? Nós nem oramos, desculpa. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, sabendo que Tu és o provedor de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, e nós sabemos, Senhor, que o Senhor é aquele que direciona todas as coisas. Ensina-nos a entender o fluir do Teu tempo, Senhor, e da Tua vontade. Porque na nossa precipitação, na nossa ansiedade, nós podemos sim, Senhor, tomar decisões erradas, calientes nas nossas emoções, Senhor, e talvez não é exatamente aquilo que o Senhor tinha para as nossas vidas. Não, nem vou dizer que nós te damos mais trabalho, porque o Senhor conhece e já sabia de todas as coisas, mas nos dê graça e sabedoria, é o que pedimos em nome de Jesus.
Ouvi, filhos meus, aqui em James, a instrução do Pai, prestai atenção a fim de alcançar o que? A sabedoria, tá? A João Ferreira acrescenta, porque na palavra no hebraico tem lá, ao fim de alcançar entendimento. Só que ela, em vez de colocar alcançar, ela conhecer-te o entendimento. Na King James, porquanto o ensino que vos ofereço é excelente, não desprezais a minha doutrina. É como se Deus estivesse falando para Israel. Aí no nosso contexto agora, Deus falando para nós, né? Silas, Monte Hebrão, não despreze os meus ensinamentos, pois vos dou boa doutrina, não abandoneis o meu ensino. E é interessante como que pessoas têm abandonado esse ensino em troca de uma série de situações que nós estamos vivendo, tá? A nova versão e a NVI, eu coloquei as duas juntas, vocês vê a mudança radical que a gente pode perceber. Filhos, escutem o que o seu pai ensina, presta atenção na compreensão das coisas. Amém, né? Prestar atenção na questão das coisas. Na NVI, que é do Luiz Saião, essa é a NVI que já passou pela reforma, tá? Nós tivemos uma NVI quando foi lançada, teve alguns erros, foi muito criticada, e houve essa reforma. Então seria a NVI atualizada, mas eu só coloquei NVI. Ouça, meus filhos, a instrução do seu pai, estejam atentos. Lembrando, gente, que é Deus falando para Israel, tá? Salomão usando uma expressão de paternidade, mas o contexto aqui é Deus falando para Israel, e no nosso contexto é Deus falando para Monte Hebrão. Amém, Nicéia? Seja bem-vindo em nome de Jesus. O ensino que eu ofereço a vocês é bom, por isso não abandone as minhas instruções. Bem-vindo também, Tiago. Amado, primeira questão que nós precisamos entender, e tem que ser clássico aqui, a introdução do capítulo 4 lembra o início da primeira orientação por parte dos pais, feita em Provérbios. Filho meu, mas o interlocutor agora é plural, filhos. Por isso que nós entendemos que o capítulo 4 de Hebraico é um capítulo direcionado extremamente, pontualmente para Israel. Consequentemente, nós podemos dizer que o capítulo 4 é direcionado para Monte Hebron, e é o Senhor falando, Monte Hebron, escute os meus conselhos. Monte Hebron, não seja precipitada nas escolhas. Monte Hebron, tenha paciência. Uma das coisas que eu falei ontem na live, gente, que algumas coisas eu vou repetir aqui, mas é que nesse momento onde o tema era a família, né, contemporânea dentro da pluralidade da pandemia, né? E a maioria eram mestrados tinha várias pessoas com mestrado em psicologia, tinha outros dentro dessa área, mas enfim. Uma das coisas que eu falei para eles, e graças a Deus, Deus me deu muita sabedoria, porque falar para uma classe X é uma coisa, falar para uma outra classe a gente fica um pouco mais tenso. Mas enfim, tá? Uma das coisas assim que eu frisei é exatamente esse aspecto, tá? De você entender o que é estar nesse, como eu falei no começo, comparei como estarmos dentro do campo de Auschwitz, né? E aí o Viktor Frankl ele vai trabalhar em busca de Deus, o sentido de Deus, porque é nesse momento que surge uma frase que se torna famosa e muitas pessoas usam sem saber de onde que vem, né? Aonde estava Deus quando tudo isso aconteceu? É interessante que nós usamos frases sem saber, né? Quem senta na ponta paga a conta. Nós não sabemos que é uma frase messiânica. Outra frase, nós não podemos evitar um passarinho de pousar na nossa cabeça, mas nós podemos evitá-lo de fazer um ninho. Lutero disse isso logo após a reforma. Ele estava dizendo o seguinte, olha, os pensamentos antes eram como um passarinho, eles pousaram na minha cabeça, mas agora eu não quero que eles façam mais ninho na minha cabeça, não. E nós pegamos essa frase e saímos falando aleatoriamente, de qualquer jeito, nós nem sabemos que é de Lutero, que Lutero estava falando que esse ninho era a estrutura católica enraizada, né? Então, às vezes, e eu falei sobre várias situações que essa pandemia trouxe, principalmente uma solidariedade que eu percebi, mas o tema foi família, eu frisei mais em família. Então, pegando aqui, o que Deus tem para nós, quais são os conceitos que Deus tem para nós? Então, a expressão correção do Pai deixa implícita ternura e afeição, bem como preocupação, disciplina por parte dos pais. Trazendo por contexto de Israel, tá? Por isso que eu falei, eu terminei de ler essa semana um livro de Abacuque, tá? E eu li um outro livro
sobre a reforma do coração, né, escrito por um judeu, a diferença entre alma, espírito e coração dentro da cultura judaica, foi muito bom, porque me falou bastante, né, porque nós usamos a expressão coração e nós esquecemos do que é o sentimento. Então, quando eu terminei de ler Abacuque, e por isso que eu pensei no que muitas coisas que eu vou falar aqui é tirada desses 3 livros que eu li essa semana, e você também pode ler 3 livros por semana, 4 livros por semana, até mais, tá? Eu tenho um aluno que é chamado Reginaldo, ele é meu ex-aluno, ele disse que era impossível ler tanto, eu ensinei a técnica para ele, e hoje ele é um devorador de livros, ao ponto de ter um blog, né, onde ele lê e põe lá, ele lê e põe lá. Mas, enfim, uma das coisas que a expressão aqui, né, está conectada, a expressão que está aqui trazendo, é que toda a correção de Deus para com Israel, e é isso que talvez Abacuque, né, fazendo referência, não entendeu, quando Deus fala assim, Abacuque fala assim, Senhor, até quando o Senhor vai permitir toda essa injustiça? Tá? Porque o Supremo Tribunal Federal de Israel está corrompido, os juízes estão sendo comprados, os políticos, os sacerdotes se venderam para os mais ricos ao seu bel prazer. Deus, até quando o Senhor vai permitir tudo isso? E Deus levanta e fala assim, Abacuque, não se preocupa não, que eu já estou preparando. Olha que coisa tremenda, amado. Eu estou preparando uma nação e essa nação se levantará e essa nação virá. Existe uma flecha de tempos na leitura de Abacuque. Passa um tempo depois, Abacuque já sabia que nação que era, e toma conhecimento que de fato essa nação já estava vindo, destruindo, tomando conta. Aí Abacuque fica indignado. Deus, o senhor se lembra daquela conversa nossa última? O senhor disse que o senhor estaria disciplinando, exortando a nós, mas o senhor disse que usar os caldeus, é verdade? Essa ideia ainda está de pé? Aí Deus fala assim, eu estou levantando os caldeus. Tanto é que Amós, que vai pregar junto com Abacuque, Amós fala o seguinte, a panela está no fogo e o cabo dela apontado para os caldeus. Então, Deus deixou claro que quem iria invadir Israel seriam os caldeus. Aí Abacuque fica doido. Deus, espera, o senhor vai usar essa injustiça? Deus fala, não se preocupa não. Eu usarei eles, mas eu também vou julgá-los. Porque Deus dá uma expressão, amado, que talvez eu e você, como igreja, precisaríamos aprender a descansar. Chega uma hora que Deus começa a julgar. Julgou os juízes, julgou os sacerdotes, julgou a nação. Então, como é que ele começa essa linha de pensamento? Ele vai usar 2 palavras aqui, para quem estuda hebraico, né? O bet, e esse M nós ainda não estudamos, que é a palavra bem, a palavra chamar, né? Essa palavra bem, ela é o contrário de ab. Ab é pai, né? Nós vamos vê-la hoje, tá? Então, bem é filho, e chamar é etimologia da palavra escutar. Mas vamos ver aqui, porque aqui tem algumas questões muito sérias, né? Em primeiro lugar, a palavra bem aqui está no plural, nós falamos. Então, significa que essa palavra é direcionada a Israel. Nós entendemos pelo contexto, e se você ler todo o capítulo 4, você vai perceber isso. Ok? Já a palavra chamar, ela está no sentido de perceber ou de escutar. Então, perceba ou escute. Lembrando, gente, que no hebraico, escutar não é o mesmo dentro do contexto grego. O grego fala você escute e o grego usa a palavra oida, né? Você escute e você tenta discernir. Já o hebraico é você escute, perceba, tem essa ideia de discernir também, mas daí você tem que se perguntar o que eu vou fazer com essa informação. Então, o hebraico é um pouco mais profundo. É mais ou menos se, quando terminasse o culto, né, o José, que geralmente fica ali na porta, tanto na chegada quanto na saída, e você estivesse saindo por aquela porta, o José, pessoa por pessoa, fala assim, o que você percebeu do culto hoje? O que Deus falou para você nesse culto hoje? Então, vá, Deus te abençoe e viva o que você aprendeu hoje. É mais ou menos isso que essa palavra chamar diz. Por isso que a palavra chamar Adonai, Shema Adonai, né? Ou não, Shema Israel, desculpa, Shema Israel Adonai Elohim, né? Escute, ó Israel, preste atenção, ó Israel, naquilo que Deus falou. E é interessante que eu até deixei a palavra vínculo, porque essa palavra vínculo no hebraico,
essa palavra mushar, o muoshar, né? Essa pronúncia meio esquisita, muoshar, significa ligar. Então, o autor está falando, sabe qual é o vínculo que eu quero criar aqui, ou que Deus está querendo criar aqui? Primeiro é o da filiação. Tá? Então, eu e você somos filhos. E aqui, gente, Paulo entendeu, eu vou usar uma expressão bem popular, Paulo nadou de braçada aqui, porque ele compreendeu o que é filiar, ou ser filho, ou ser adotivo ou adotado no mundo espiritual. Eu disse uma frase ontem no culto que algumas pessoas comentaram o quão profunda ela é, mas é exatamente a expressão máxima, né, do que eu quis dizer na mensagem do ano passado. Eu e você não estávamos no Jardim do Éden, mas nós sofremos as consequências do Jardim do Éden. Eu e você não estávamos lá no Calvário, mas nós sofremos hoje as consequências do Calvário. Por quê? Entre o Jardim do Éden e o Calvário tem um vínculo. Qual que é o vínculo? Que nos torna filhos e nos dá a condição hoje de escutar e entender. Por isso que o livro de Hebreus, que eu usei na mensagem passada, ele vai trabalhar muito isso, né? Já que você percebeu a sua filiação, então tenha ousadia e intrepidez de entrar na sala do Pai ou nos aposentos do Pai. Porque o Santo do Santo era o quarto do Pai. Tá? Você tinha a entrada, né? Que era a sala de visitas, que era o átrio ali, pois você tinha, né, a mesa, que era um lugar de mais intimidade, onde estava os pães, estava o menorá, mas você tinha um quarto, e o quarto seria onde estava a arca. Então, nesse momento que você tem uma palavra muito forte de Deus em dizer e resgatar para nós uma coisa profunda, mas profunda mesmo, onde eu e você somos convidados a entrar no quarto. Por isso que quando o pai coloca por último a sandália dos pés do filho, ele cria essa tridimensão do tabernáculo. Né? Primeiro, ó, você vai entrar aqui, está aqui a túnica, você está nos átrios e as pessoas vão reconhecer que você é meu filho. Mas você vai ter liberdade de sentar na minha mesa e pedir comida para os nossos empregados. Está aqui o anel. Mas você vai poder entrar, tá? Nos meus aposentos, está aqui as sandálias. Então, esse vínculo, o que o autor está dizendo é assim, Israel, ou vamos contextualizar sempre, né, gente? Monte Hebron, tá? Se você tem um vínculo de filiação com Deus, então comece a perceber, comece a escutar esse vínculo e a viver isso. Então, na cultura bíblica hebraica, o vínculo era a base para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos filhos. Então, Deus está dizendo o seguinte: porque eu quero ter esse vínculo com vocês, eu quero trazer a realidade para vocês, um desenvolvimento cognitivo e emocional. E aqui entra alma e espírito dentro da cultura hebraica. Por isso que lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, né, ele fala assim: e agora, Israel, escute o que o Senhor teu Deus espera de vocês quando vocês entrarem aí na terra prometida. Ou talvez, para quem não sabe, apesar de estar no capítulo 10, foi o último discurso de Moisés, tá? Moisés disse: não, que temas ao Senhor teu Deus, ande nos caminhos do Senhor teu Deus, o ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com todo o teu espírito, e o sirva com todo o teu coração. Porque se o meu coração estiver cheio daquilo que é do Senhor, consequentemente eu servirei por gratidão, por adoração, eu servirei por espontaneidade. Tá? Eu tenho falado em 2 cultos, né, como que eu tenho percebido as pessoas nesse tempo, e de alguns anos para cá, preocupada com titularidade, preocupada com disputas, né, de credenciais. E nesse lugar que eu fui, né, a mediadora, ela tem mestrado pela UFO, trabalha na área de saúde. Aí ela falou assim: o senhor pode mandar os seus currículos, o CAPS, que a gente chama? Eu falei assim: não há necessidade de pôr, não, é muito importante pôr toda a sua bagagem cultural. Eu falei: então, coloque aí um curso que eu estou fazendo, e eu estou com muita dificuldade de me formar nele, porque eu comecei ele há 35 anos atrás e até hoje eu não consegui nem chegar perto do TCC. Ela olhou assustada e disse: mas que curso é esse? De servo.
Eu comecei esse curso de servo no dia que eu me converti. Até hoje. Ah, mas eu fiquei sabendo que o senhor tem doutorado, mestrado. Não, isso aí, nossa, não chega nem perto da dificuldade desse curso que é de ser servo. Então, só coloque lá pastor, teólogo e psicólogo. Pronto. Quer dizer, eu só mandei, botou Silas Fernando, mas ela botou pastor e psicólogo. Amém. Você quer pôr isso? Põe. Mas, às vezes, nós encontramos, não que a titularidade para os homens não seja importante, tá, gente? E não que você não deva tê-la. Paulo fala assim, Timóteo, se você puder se preparar para melhor servir no reino, faça isso, né? Mas não coloca a titularidade como sendo a coisa mais importante. É isso que Israel precisaria entender, porque para Israel essa titularidade passou a ser o templo. Então, nós temos o templo, nós temos o pedigree de Deus, nós temos o lugar onde Deus disse, né, farei aqui a minha habitação, é o que ele fala lá para Moisés, né? Farei aqui a minha habitação. Então, a arrogância religiosa e pretensiosa de Israel era tão grande que eles respeitaram e endeusaram mais o templo, né, concreto, tijolos, do que a presença de Deus. Por isso que quando Jesus olha toda aquela situação no templo, ele fala, não era nada disso. O que o meu pai queria, e isso escandalizou, né, o genro de Caifás, que vai correndo contar para o sogro, o próprio Caifás, ele fala assim, o que o meu pai queria aqui é que aqui fosse um lugar de oração. No grego, gente, o que Jesus disse ali, o que o meu pai queria é que aqui fosse um lugar de encontro. Então, a igreja é um lugar de encontro, o meu coração é um lugar de encontro, mas também nós temos encontros na comunidade, tá? E eu falei muito isso ontem, né? Dessa questão de que algumas pessoas se acomodaram na preguiça do virtual, né, do online, e estão se esquecendo talvez da coisa mais importante que o Salmo 133 fala. Eu me alegro quando eu vejo vocês juntos me adorando como família, né? Que essa é a questão que o Senhor coloca, tá? E aí, ele vai trabalhar filhos no sentido de paternidade, que é pai, mas a ideia aqui de Ab, né, quem já estudou hebraico, é o nosso ah, Aleph, né? O nosso Bet, e o nosso iota ali no final, dando uma ligação, né? Nós não estudamos como é que funciona esse iota no final, mas é a ideia de legado, não é apenas de pai, mas é a ideia de legado. Então, o que está sendo colocado assim como seu pai instruiu o filho, ensinará aos seus filhos uma geração após a outra. Essa é a proposta do Senhor para a igreja Monte Hebron, para que aquilo que você aprenda, você consiga ensinar em casa. Uma das perguntas que me fizeram hoje foi sobre o papel da escola nesse momento de pandemia, e eu disse assim, olha, eu vou fazer uma comparação dentro do meu contexto, que eclesiástico, né? Eu falei assim, às vezes, alguns pais, né, transferem a educação, o ensinamento da palavra, da fé cristã para o ministério infantil, sendo que o ministério infantil era apenas aprimorar aquilo que foi ensinado nas nossas casas. E aí eu falei uma série de outras questões que nesse momento, né, nós estamos delegando. Por que houve tanto conflito, gente? Uma das coisas que eu falei lá, que encaixa aqui, é que ninguém estava preparado, primeiro, para ficar em casa. Segundo, para ficar com ansiedade comercial, né? O patrão de perder a sua empresa e o funcionário de perder o emprego. Mas, terceiro, ninguém estava preparado para ficar o dia inteiro com seus filhos. E por isso que muitos simplesmente, eu fiz o melhor para você, coloquei uma boa internet e te dei um tablet, mas não sentou do lado para acompanhar, para ver. Então, é isso que Salomão está falando. E é isso que Deus está falando para Israel, e é isso que Deus está falando para Monte Abrão. Tá? Eu quero sentar com você, eu quero acompanhar você, escutem, né? Prestem atenção nas coisas que eu estou falando, mas não fique só com vocês, avance e leve isso para frente. Então, o apelo aos pais para ensinarem as coisas de Deus aos seus filhos, baseia-se em Deuteronômio 6, né? Versículo 7, que fala para nós ensinarmos aos nossos filhos, e reflete também em Salmos, né? Salmo 78, versículo 3 e 4, você pode depois ler esses salmos, ler o texto de Deuteronômio, que é fantástico, ensina, né? Aquela ideia de plante no coração da criança, coloque no coração da criança, né? Para que esta criança consiga entender, aprender e avançar.
Se nós olharmos a igreja como uma criança, ou os nossos filhos, no caso, a minha igreja começa na minha casa, e a Monte Abraão é a extensão daquilo que nós congregamos, assim deve ser. Tá? Então, nessa linha de pensamento, eu e você somos convidados a exercer o nosso sacerdócio. Tá? Há 4 semanas atrás, um pastor me fez uma pergunta, ex-aluno meu, e aí ele compartilhou algumas situações. Eu falei assim: sabe onde é que está tudo errado aí? Ele compartilhou situações particulares da casa dele e do ministério. Eu falei: sabe onde é que está errado aí? Ele falou: não, pastor. Ele me chama de professor. Eu falei: não, professor, está errado porque você inverteu as ordens. Em primeiro lugar, você tem que ser pastor na sua casa, o sacerdote na sua casa. Tá? A palavra pai, no sentido de sacerdócio, era formada por duas palavras do hebraico. E como o hebraico lá atrás, primitivo, era desenhos, a primeira palavra é a cabeça de um boi, chifre, né, do boi, só a cabeça com aquele chifrão grande, significa poder e autoridade. E a segunda palavra, que vai dar a frase pai ou papai, no sentido de sacerdócio, é bet, que é a palavra casa. Tá? Só que para você formar a palavra pai ou sacerdócio, você tem que pegar a cabeça do boi e colocar dentro da casa, por cima da casa, cobrindo a casa. Então, aí você tem a figura de autoridade. E a figura de autoridade não é o autoritário, não é o déspota. É alguém, porque o touro significa poder, provisão e proteção. Tá? Poder, provisão e proteção. São os 3 P's. Quando eu falo para os meus alunos, se você esquecer, lembra dos 3 P's: poder, provisão e proteção. Então, o pai deveria ser isso. Eu falei para esse pastor: você está exercendo autoridade, né, como sacerdote, orando. E o que o sacerdote fazia? Porque a gente acha que ser sacerdote é entrar no quadro: você está errado, se você não se... Não, o sacerdote olhava o que estava errado, corria para o templo, fazia um sacrifício e pedia perdão pelos filhos. Era isso que Jó fazia. Senhor, estou aqui pedindo. Então eu falei: você pede perdão pelos pecados dos seus filhos? Você pede perdão pelo pecado da sua esposa? Não, nunca pedi, não é ela. Não, você como sacerdote, você pode interceder. Tá? Proteção. Tá? Você tem sido uma base protetora? Você tem sido uma base protetora? Tá? Você tem sido uma base onde a tua família vê em você um alicerce? Aquilo que você prega lá no altar é o que você vive? E se você pregou algo que você não viveu, você é humilde para dizer: nossa, eu quero pedir perdão. Então, quando você vai para esse contexto, né, de você ser, ter um poder, a proteção, a provisão, ela se faz aí. Então você passa a ser um provedor. Eu falei: quando você for isso na tua casa, você vai conseguir ser isso lá na igreja. É isso que Salomão entendia. Então Davi encorajou a buscar sabedoria quando era jovem. Eu gosto muito desse 1 Crônica, capítulo 28, versículo 29. No leito de morte, Davi chama o seu filho e ele fala assim: meu filho, aprenda a conhecer o Deus do teu pai. Tá? É a palavra que Davi usa ali, que é a mesma palavra que aparece aqui no texto, né, de Provérbios, que é a palavra kashhab. Aprenda a dar o devido valor. Aprenda a dar o devido valor. Voltando ao quadro, né, figurativo que nós criamos, é o Jussier, lá na porta. Aí você está saindo: ô José, tchau, tchau, boa semana. Aí José fala assim: ô, meu querido, aprenda a dar o devido valor em tudo que você aprendeu aqui hoje. Porque você não só aprende através da mensagem, o louvor também fala aos nossos corações. Então, para cada pessoa, né? É chato isso? Não, seria tremendo. Aprenda a dar o devido valor. Né? E eu, durante a semana, ligando para vocês, mandando o WhatsApp: vocês estão dando o devido valor? Porque, amado, qual foi a mensagem que eu preguei, tá, no dia 9 de maio? Qual foi a mensagem que eu preguei no dia 2 de maio? Às vezes nós estamos só para aquele culto: pastor, que mensagem maravilhosa. Amém. Você deu o devido valor, né, no dia 3, 4, 5, 6, 7, 8 de maio? A mensagem do dia 2? E a mensagem do dia 9? Tá? No dia 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Você deu o devido valor? Então, senão nós ficamos... Daqui a pouco nós vamos na igreja com uma plaquinha.
Nota 10, nota 8, nota 7. Abrindo parênteses aqui, tá, gente? Quem dá nota baixa nas minhas mensagens geralmente é a Ângela, viu? Eu achei que você falou muito aqui, brincou ali, não podia ter falado isso. Nota 5, 6, ela nunca passa daí. Voltando. Então, nós precisamos aprender a dar esse devido valor. E a palavra que o Senhor vai usar, ou que Salomão vai usar aqui, é que nós precisaríamos compreender, aprender a discernir. A palavra binar, né? Que tem a ideia, eu gosto muito dessa ideia aqui, tá, gente? Essa palavra fala de comportamento que foi observado ou capacidade de colocar em prática. Tá? Nós estamos só no versículo 1. Então, filho meu, escute e coloque em prática. Monte Hebrão, escute, dê o devido valor, mas agora, por favor, aprenda a colocar essas coisas em prática. Então, de novo, quadro. Qual é o valor ou devido valor que você vai dar para tudo aquilo que Deus tem falado nos nossos cultos, tá? Através do louvor ou através da palavra falada. Qual é o devido valor que você vai trazer à existência e você vai dizer, eu vou praticar isso. Amém? Avançando, entramos no versículo 2, é só 2 versículos hoje, vai ser mais curto um pouco o aulão hoje, né? Pais, dou-vos, ou entrego, né? Na versão King James, entrego uma boa doutrina. Essa palavra entregar, tá? Ou dar, ou vos deixar, é a palavra natan, que é trazer algo, tá? Apresentar algo. A ideia dessa palavra é que, já que eu te apresentei algo, já que eu trouxe algo, aprenda a receber esse algo e a segurar esse algo. No hebraico, gente, por isso que o Salmo 119 fala, aprenda, quando diz lá, eu escondi a tua palavra no meu coração, vem da etimologia da palavra Natan. O que o salmista está dizendo assim, olha, eu aprendi a segurar a tua palavra no meu coração. Lembrando que o coração para o judeu é aqui, ó. Então, você entra, quando eu estava na sinagoga lá em São José dos Campos, né? A pessoa brinca assim, põe a mão no coração, e eu, puf, aqui, aí todo mundo com a mão na cabeça. Eu falo, não, mas o coração é aqui, não é aqui. Mas depois eu fui entender o que eles estavam querendo fazer, né? Que é a questão da mente, das emoções. E é isso que o Salomão nos convida como igreja Monte Hebrão. Olha, vocês receberam, então segure isso nas suas emoções. Não permita que as suas emoções se percam no emocionalismo, no imediatismo, porque, amado, muitas pessoas estão frustradas dentro da igreja porque criaram expectativas que estão fora do propósito de Deus, ou estava fora do propósito de Deus para a vida delas. É como se Deus falasse o seguinte, ó, você está frustrado porque você tem uma expectativa que eu não coloquei. Não fui eu que coloquei isso. Então, antes de avançarmos, caberia uma excelente pergunta aqui. O que você tem, fazer o link lá com o que o Jussier, né, te perguntou, não que ele vai fazer isso, tá, gente, mas o que ele perguntou na saída. Você vai fazer o devido valor? Aí você fala assim, Jussier, já está aqui, ó, guardado nas minhas emoções e eu vou colocar isso em prática. E aí ele fala doutrina, que é a palavra lekar, que significa legado. Tá? Pode ver que essa palavra legado aparece lá em Ben, na palavra filhos, né, no sentido de aquilo que você recebe, e aparece na palavra Abba, ou Abba, pai, né, que é legado, e aparece aqui de novo. Você vê que o autor ele está trabalhando exatamente esse aspecto, Monte Hebrão. Qual é o legado que vocês têm recebido? O que realmente vocês têm tomado conta? Tá? E aí, quando nós começamos a entender isso, amado, aí nós vamos encerrar a última parte do estudo de hoje. Eu falei que acaba mais cedo, mas bem mais cedo mesmo, hein? Tá? Se fosse aulão, nós ia parar e ouvir as perguntas, né? Responder as perguntas, mas não é, tá? Mas veja só aqui, ó. Não deixes a minha lei. Aí ele faz um pedido, né? Não deixa a minha Torá. Nós precisamos entender, gente, que a Torá não é o Pentateuco apenas, tá? É o Pentateuco, mas é o direcionamento. Se você for olhar
E uma vez eu fiz, né? É interessante que dentro de Levítico tem todas as regras que se encaixaria perfeitamente, já teve muitas pessoas que já fizeram isso, já rodou, né, pelos Facebooks da vida, né, esse momento da pandemia e o que exatamente você encontra lá em Levítico, né? Distanciamento, usar máscara, cobrir o rosto, né? Não deixar a sua fala exposta. É muito interessante, é muito interessante. Tá? Quando você vai para o próprio livro de Levíticos também, você, do finalzinho de Êxodo, mas Levítico muito mais, você vai ver aquilo que eu chamo do primeiro saneamento da história. Uma vez eu dei uma das matérias, eu dou aula desde 1986, eu brinco que eu já dei todas as matérias que se exige um bom curso de teologia, né? E quando eu fui dar a história de Israel, e nós chegamos exatamente dentro do contexto da peregrinação no deserto, e aí eu fiz algo que na época era possível, hoje fica um pouco extenso, né? Eu estava aplicando o Pentateuco, a Torá, junto com a caminhada do Egito até a terra de Canaã, passando lá para a divisão das tribos, né? Já em Josué e Números, né? Trabalhando um pouco de números. Mas, enfim, como foi gostoso quando nós chegamos na parte que eles acampam ali ao redor do Sinai, e naquele vale grande ali, e ali as instruções começam a ser dadas, né? E ali você tem instruções assim que num primeiro momento são esquisitas, né? Distanciamento, sobre quando a mulher está menstruada, no seu período ele fala, né? Quando alguém morre, né? Como é que deveria ser o tratamento, não só com o morto, mas também com a família, quanto tempo eles deveriam ficar fora do arraial. Esse fora do arraial, gente, não era longe, tá? Eles criavam tendas, eles eram cercados, né? As tribos ficavam, o tabernáculo ficava no meio, que você já deve ter visto esse desenho que tem na internet, né? Tinha lá atrás no Ministério Infantil, mas devido às reformas todas, caiu muita coisa lá. Mas, enfim, você tem o tabernáculo e as tribos em volta, né? Três, as 12 tribos. E o que é ficar fora do arraial? Tá? Principalmente no oeste ou no norte, eles criavam uma tenda bem adjunta, perto da tribo de Gade ou da tribo de Efraim. Né? E aí, perto dessas tribos, porque eram tribos guerreiras, essa família, eles faziam uma tenda e essa família ficava lá. Por que perto dessas tribos? Porque se viesse algum nômade, algum beduíno, eles não estavam distantes, gente. Eles estavam, parece que daria hoje talvez uns 5 metros, é como a Monte Hebron desse lado e aquela esquina do café do outro lado. Então, a esquina do café seria essa tenda. Então, é uma distância que dá para ver, dá para falar alto. Eles não ficavam abandonados, porque quando eu dei aula, expliquei essa coisa, os alunos tinham a ideia que ficava fora, ficava sozinho. Não, Deus não ia abandonar ninguém, Deus não abandona ninguém. Tá? Então, vai ficar perto das tribos guerreiras, porque se houvesse algum beduíno, né, com má intenção durante a noite, essas tribos, opa, peraí, esse aí é dos nossos, né? Então havia um cuidado profissional. E aqui ele ficava um período ali, até entendam bem, vou colocar na linguagem de hoje, até aquele vírus, tá, morrer. Então não tinha nenhum contato. Quando você olha pela perspectiva do saneamento básico, é tremendo isso, tá? E aí você tem, então, não se afaste dos meus direcionamentos. Amém, amados? São 10h10, nós estamos acabando bem cedo hoje. Louvado seja o Senhor por todas as pessoas que estiveram aqui. Deixa eu ver quantas tem aqui. Mas amém. Amados, que Deus nos abençoe. Essa quarta-feira que vem nós vamos voltar a falar dos desafios mensais. Vocês viram que no culto de quarta-feira o pastor está treinando algumas pessoas, né? E nós tivemos o Juliano, o José, a Tatiana e temos também o José Luiz. São esses pregadores e eles vão intercambiar. Muitas pessoas estão perguntando, eu tirei o microfone da pastora? Não, isso foi algo acertado e ela volta agora. Então, eles, depois do José Luiz, né, que é o último dessa leva, aí nós voltamos aquele esquema. Primeira quarta-feira eu falando todo o projeto do mês, segunda quarta-feira a pastora e terceira quarta-feira o José,
E na quarta-feira, um mês a Tatiana, outro mês o Juliano, outro mês o José Luiz. É. O José sempre foi a pessoa responsável pelo culto de quarta-feira, sempre foi ele. Quero fazer um voto de honra aqui, né? Ele pagou um preço muito grande, ele e a Nancy cuidando do louvor e ele cuidando das mensagens, e às vezes era ele, a Nancy e a avó Suzy. Mas nunca houve da parte dele um desistir, pastor, não vale a pena, eu saio de casa para pregar para Nancy, eu nunca escutei isso dele, pelo contrário, eis-me aqui, tá bom? Mas nós estamos dentro desse formato, por quê? Porque talvez muitas pessoas, muitas não, algumas pessoas, né, estão pedindo para o culto de quarta-feira continuar nesse formato por dois motivos. Primeiro, só, pastor, eu tenho assistido mais, o deslocamento é muito mais prático, está sendo bom. Segundo, quando eu perco na quarta-feira, eu tenho a possibilidade de assistir depois. Não é essa a intenção, tá? Mas eu entendo que essa pessoa quis dizer, por tudo isso, nós estamos aí pensando nesses novos desafios. Amados, 18h30 hoje nós estaremos na casa do Senhor como igreja, ouvindo as instruções do Pai. Venha com teu coração pronto para receber aquilo que Deus já colocou no meu coração. Amém? Deus abençoe, Deus traga sobre nós capacidade de nós guardarmos e sabermos o que fazer com esses ensinamentos em nome do Senhor Jesus. Acabando aqui, o pessoal de Campo Grande se atrasou, tererê, mas Deus realmente nos guarde e nos abençoe. Nós estamos acabando 15 minutos mais cedo hoje, tá bom? Deus abençoe.